Quindim, ele é um prato fácil de se preparar, né? Não entendi por que o pessoal gosta tanto do quindim, né? Ele a gente prepara ele e não vai a farinha, nessa época de pêssego, ele não pode usar a nossa farinha, então tinha que usar só a farinha dele. Então o que a gente podia fazer? Um doce que não vai farinha. É um quindim, é um pudim, é uma queijadinha, tudo que não vai farinha. Aí nasceu a ideia do quindim de pêssego. A palavra Pessach em hebraico quer dizer pulou. E isso nos faz recordar que Deus, quando foi de casa em casa matar os primogênitos, ele pulou a casa dos judeus conforme diz a Torá. Meu nome é Maria de Lourdes, vim do Sergipe. Ana Maria Santos, 70, fazer 71, é 70, né? É isso. Meu nome é Maria Lúcia, eu tenho 44 anos, nasci em Monte Alegre, Pará, uma comunidade chamada Jussarateu, é Baixo Amazonas. Meu pai, ele é descendente de negro e índio. Minha mãe índia, minha avó índia, da parte da minha mãe toda é índia. Meu nome é Rosa Saposnikchut, eu sou primeira geração nascida aqui no Brasil. Meu pai veio da Rússia, minha mãe da Polônia. Minha mãe chegou antes da Polônia e na Polônia tinha um período de muita pobreza, já começando a fazer os ventos da guerra. Minha mãe chegou aqui em 36 e meu pai chegou em 38, também prevendo que ia ter guerra e as coisas estavam muito difíceis para os judeus na Europa. Se conheceram e se casaram aqui e eu sou made in Brasil. Oi, meu nome é Vilma, eu sou de uma cidade do interior de João Pessoa, vim para casa do seu Breno com 18 anos, faz 18 anos que eu estou trabalhando com ele. Eu sou o Breno, eu descendo de uma família de judeus cujos avós emigraram para o Brasil. Meus avós, 3 deles vieram da Bessarábia e a mãe da minha mãe veio de Tzfat, uma cidade da então Palestina, hoje Israel. Tenho que contar que em Tzfat, quando criança, minha avó passou fome. A irmã gêmea da minha avó morreu em Tzfat de tifo e fome. A minha infância, terrível. Porque com 6 anos minha mãe me deu. Lá tinha muito isso, de dar às pessoas. As pessoas chegavam lá, entre aspas, assim, olha, dá tua filha para estudar, para não sei o quê, para não sei o quê. É tudo mentira. Era para ser escrava mesmo, trabalhar. E a gente tinha um colégio onde eu estudava e tinha um engenho. E assim, quando os alunos vinham, aí a gente ia no engenho, eles pegavam um melaço e pegavam uma cana e eles enrolavam aquele melaço e a gente vinha comendo para casa. É isso que eu falo para o seu Breno. Foi muito gostoso, minha infância, graças a Deus, foi muito boa. Sou Andréia, eu tenho 32 anos, eu nasci em Santo André. Minha família veio de Minas, mas a minha mãe já mora há 40 anos aqui em São Paulo. E eu trabalho com a colônia judaica já há uns 15 anos, mais ou menos. Meu nome é Richard Brusilovski Tamesg. Sou brasileiro, nascido em São Paulo. Tenho 33 anos. Sou rabino aqui na sinagoga Oshio, do movimento Chabad. E antes disso eu estudava fora do Brasil. Meu pai é marroquino, judeu do Marrocos, quer dizer, ele é um judeu sefaradita. Minha mãe veio muito pequena. Minha avó veio alguns anos antes de ela nascer, da Polônia para cá, antes da Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Léo Steinbruch, sou judeu brasileiro, ou brasileiro judeu. Os meus avós eram gaúchos, eles vieram no começo do século passado, numa imigração para o Rio Grande do Sul. Eles vieram, hoje é o que seria chamado de Moldávia, na época já era Bielorrússia. Os pais da minha mãe, eles vieram da Europa na década de 30, já de alguma forma fugidos de perseguição. A minha avó, ela veio da Lituânia e meu avô era polonês. Nasci em Sergipe, trabalho lá era na roça, plantação de mandioca, feijão, milho.
Então esperava o milho crescer, a mandioca, para depois colher para fazer farinha. Todo mundo dizia que São Paulo era o encanto, né? Chegava em São Paulo, era dinheiro, trabalho, mas não foi nada disso. Foi duro. Ele veio na nossa frente, ficou 2 anos, ele voltou, nós foi pegar a família, mas a gente sofremos muito até chegar em São Paulo. Por motivos diferentes, mas também fugidos muitas vezes da miséria. Isso é a história de praticamente todos os judeus que vieram para o Brasil, né? São histórias de pau de arara, só que a diferença é que nós viemos de navio. Nós viemos aqui para o Brasil, terra prometida. Este é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram da terra do Egito. Todo aquele que tem fome, que venha e coma. Todo aquele que passa necessidade, que venha e celebre o Pesach conosco. Neste ano estamos aqui. Que no próximo ano estejamos na terra de Israel. Neste ano somos escravos. Que no próximo ano sejamos homens livres. A festa de Pêssar, o judeu comemora a saída dos judeus do Egito. Aquela passagem famosa que todo mundo conhece quando Moisés abriu o mar. Os judeus ficaram 40 anos no deserto e nesses 40 anos eles não tinham tempo de deixar a comida fermentar de um dia para o outro. A comida não crescia. Então nessa semana come-se alimentos que não crescem de tamanho. Também existe uma tradição específica da farinha de trigo, que não pode se comer essa farinha de trigo tradicional que a gente come aqui no Brasil nessa semana. Aí nasceu a ideia do quindim de peixe. A única comida que eu conhecia até uns 5, 6 anos de idade era a comida judaica dos países onde meus pais vieram. E nesse período eu comecei a conhecer o pessoal da redondeza onde eu morava. Era um bairro que quase não tinha judeus então eu introduzi na minha casa comida árabe, comida brasileira, baiana, italiana, que eram nossos vizinhos. Eles adoravam nossa comida e a gente curtia muito a comida da vizinhança e existia uma troca assim de informações, de receitas e através da comida as vizinhas começavam a fazer amizade com meus pais com as outras famílias, porque as crianças não têm diferença, na rua todo mundo era igual, né? Eu aprendi com uma família romênia. Eu fui trabalhar na casa deles, né? E a senhora sabia cozinhar maravilhosamente. E ela me ensinou a fazer todos os pratos. Não precisei fazer aula, nada. Ela só olha, Dona Maria fica olhando o que eu estou preparando. E agora eu cozinho, acho igual uma mulher judia, né? Cozinho, adoro cozinhar a Páscoa, a festa de setembro, né? Todas as comidas deles. Também trabalhei meio século, né? 50 anos, né? Eu via as minhas avós e o meu pai cozinhando com um gosto e com uma alegria tal, que em algum momento, algum mecanismo dentro de mim disse assim, pô, esse negócio deve ser muito bom, muito divertido. Quando eu comecei, eu tive assim, muita sorte que as senhorinhas judias, as noninhas, elas gostam muito de ensinar. Então, aprendi muito com elas. Cada uma me ensinou uma coisa. E depois eu peguei o meu estilo, né, o meu jeito. Hoje eu coloco assim a minha mão, o meu tempero. A princípio eu não vim para cozinhar, a princípio eu vim para trabalhar na antiga Colinas. Mas aí não deu certo, eu falei, vamos para a cozinha, vamos ver o que vai dar. Ainda bem. Deu. Bendito dia que a Vilma entrou na minha vida, porque a Vilma trabalhava aqui em casa, mantinha o boteco em ordem aqui e eu ia dar as aulas, até que foi crescendo, aula toda noite, aí um dia eu chamei ela.
E no nosso dia a dia aqui foram entrando coisas que não tinham, quer dizer, o melaço de cana, a manteiga de garrafa, o queijo coalho. Eles passaram a fazer parte de algumas coisas que a gente faz aqui. Né? Uma pimenta, um tempero verde, um coentro, uma salsinha. Isso aí já é coisa nossa daqui do Brasil que a gente vai colocando no meio junto na comida judaica lá e dá uma coisa boa. O gefilte fish, que é aquele peixe moído, né? Isso aí eu mudei muito. A minha receita hoje é super diferente da tradicional, mas é muito boa, eles comem demais. Aí eu acrescentei sardinha, coisa que não ia, e aí coloca menos açúcar, um pouquinho mais de sal e um pouquinho de cominho. Fica muito bom, eles adoram. Assim, não saiu da tradição, mas ficou diferente o gosto. Isso que é legal da comida judaica, você não fica presa naquela receita, naqueles ingredientes, você consegue adaptar. Isso que é legal. Tem alguns pratos que eu, vamos dizer, incremento. Boto assim uma coisinha diferente para ficar mais gostoso. Sai um pouquinho do ritual deles, mas eles nem notam, nem percebem. Se ela fez adaptação, não sei, mas acho que ela aprendeu realmente como fazer com o sabor judaico os pratos típicos. O judeu kasher mesmo, eles não comem leite com carne em hipótese nenhuma. Nem no prato, muito menos no estômago. Tem que esperar, a diferença é 6 horas quando come carne para comer leite, senão não pode comer. Kashrut é o código sanitário que rege a alimentação dos judeus. A kashrut é dividida entre os animais que estão na terra, os animais que estão no mar, os animais que estão no ar, né? O que se pode e o que não se pode, tem características muito específicas para cada um deles. Kasher, a palavra em hebraico, quer dizer apropriado, quer dizer, são comidas que são apropriadas para o nosso consumo. Então, basicamente, está escrito que logo no começo da criação do mundo, Deus ele criou animais que são puros e animais que são impuros. Pela Torá, a gente tem uma proibição, pela Bíblia Sagrada, de comer o sangue. E também tem umas regras especiais de como fazer o abate do animal. E, sobre tudo isso, tem um mandamento maior, que é não misturar a carne com o leite ou seus derivados numa mesma refeição. Lot vashel gedi bachal levimo. Essa frase aparece 3 vezes na Torá.